Boa noite pessoal. Batendo o cartão aqui no nosso encontro semanal. Vocês sabem que eu estou de férias, mas estou aqui firme e forte com fertilidade e saúde, porque a gente precisa manter o nosso canal de informação. Alexandre Boldrin, Alininha, Paula Manhol, Aline, o pessoal chegando por aqui. Cris Malveira, Cris, estamos um pouquinho mais perto, viu? Essa semana eu estou aqui de férias, a gente veio aqui para o Nordeste, curtir um pouquinho dessa cultura, que eu tenho raízes aqui, meu pai é pernambucano, então a gente veio matar um pouquinho da saudade da terrinha. Maria Fernandes, o pessoal chegando aqui, boa noite, Suelen, boa noite, Aline, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal, eu estou de férias, que nem eu estava falando no comecinho do vídeo, mas eu precisava estar aqui com vocês para a gente manter aberto o nosso canal de informação, o nosso canal de comunicação, que é aqui o Fertilidade e Saúde. A Fercroc, Carla Mello, boa noite, tudo bem, pessoal? E hoje eu vou começar a minha live um pouquinho diferente, né? Eu tô aqui com uma arapuca montada, porque é onde a gente está, eu não tenho toda a estrutura que normalmente está disponível. Mas o nosso assunto de hoje ficou os 3 principais motivos de falha na FIV. E, coincidentemente, Alessandra, boa noite. A Van Duarte, Jumbo Confecções, o pessoal participando aqui. Mas eu gostaria de começar essa live, pessoal, falando um pouquinho de uma mensagem que eu recebi agora no finalzinho da tarde, começo da noite já. Ah, você vai vir para cá, Carla e Melo? Muito bom, viu? Aproveita bastante. Aqui não tá frio, então dá pra gente aproveitar bastante. Bom, e aí chegou uma mensagem para mim de uma paciente que está seguindo Fertilidade e Saúde e ela comentou o seguinte: Ei, doutor, boa tarde. Antimileriano de 0,216. Muito baixo, né? Tenho 39 anos. É melhor nem tentar a FIV? Nossa, pessoal, e eu li aquela mensagem, foi um pouco impactante, porque realmente é um cenário que a gente já está com uma fase de declínio da vida reprodutiva, mas nem tentar a FIV eu acho que é muito pesado, porque só não consegue a gravidez quem não tenta, né? E por mais adversa que pareça a situação, ela não está relacionada com uma taxa de sucesso de 0%. Então a gente precisa persistir, precisa tentar. Obviamente que nesse caso a gente precisa avaliar o contexto conjugal, tanto a mulher quanto o homem, mas desistir só com base de um antimileriano baixo e uma idade de 39 anos, realmente é você se auto-sabotar, é você desistir da luta, é você não acreditar que o seu sonho de ser mãe pode se concretizar, tá bom? Bom, bastante gente chegando aqui, a Percy da Costa também. E aí, pessoal, hoje então ficou o assunto dos 3 motivos principais de falha na fertilização in vitro. E para a gente começar esse assunto, não dá para falar de outra coisa a não ser, primeiro, conhecer como funciona a nossa natureza para engravidar, como funciona a nossa fertilidade natural. Na maioria das vezes que os casais estão no processo de engravidar, de tentativas, as gestações elas são alcançadas espontaneamente. Nós geramos os embriõezinhos de forma natural. Formamos esses embriões e eles chegam a implantar no útero. O grande problema, pessoal, é que a maioria desses embriões... Boa noite, Camila! A maioria desses embriões que a gente gera e implantam no útero, eles evoluem até a fase da menstruação seguinte da mulher. E na maior parte das vezes, estas gestações são interrompidas. E a mulher não tem atraso menstrual e, consequentemente, ela não faz o diagnóstico da gravidez. Então, um primeiro conceito que é importante para você que está nessa jornada em busca do bebê, que está nas múltiplas tentativas, que já passou por alguns negativos ou por um negativo, é entender que a nossa fertilidade humana ela tem limitações. Todos nós, humanos, engravidamos numa proporção relativamente alta, mas na maior parte das vezes essas gestações não ultrapassam a menstruação seguinte e elas evoluem então para uma perda que nós chamamos de perda invisível, que é aquela perda onde nós não fazemos o diagnóstico. Rosinha, boa noite.
a Luciana Seabra, a Lacerda 92, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Então a gente está falando que a maioria das gestações humanas, elas não são diagnosticadas e a gente tem uma evolução para perda invisível. E olha o grande dilema, pessoal, quando eu comparo essa fase da perda invisível com uma fertilização in vitro, tudo que nós fazemos na fertilização in vitro acontece antes desse atraso menstrual. Então a FIV, ela me permite controlar uma etapa da gestação que naturalmente ela não tem controle. Quando a mulher engravida de forma espontânea, ela só sabe que engravidou quando ela teve o atraso menstrual. Ela pode imaginar o dia da ovulação, ela pode imaginar o provável dia que ela engravidou, mas não dá para ter essa certeza. Diferente da FIV, pessoal. Na FIV a gente tem controle de tudo isso. Tem controle do momento da ovulação, tem controle do momento que o embriãozinho foi para o útero, tem o controle do dia que você vai fazer o teste de gravidez. Então, cuidado, a fertilização in vitro, ela te passa uma falsa sensação de segurança e controle que numa situação natural nós não temos, justamente porque na maior parte das vezes as nossas gestações não evoluem. Yasmin, boa noite, saudade de vocês também, que bom que você está aqui com a gente, viu? Obrigado pelas palavras. Então, pessoal, quando a gente tem em mente que a maioria das gestações humanas não evoluem além do atraso menstrual, ou seja, nós não fazemos o diagnóstico, fica mais fácil de largar no meio do caminho a culpa que muitos de vocês que estão aí do outro lado, carregam por ter o negativo. Eu já tive pacientes me questionando o absurdo de não terem engravidado porque eles tiveram relação sexual, ou porque a mulher continuou com as suas atividades de trabalho. Na verdade, quando a gente transfere o embriãozinho para o útero e aguarda o teste de gravidez, a gente está naquela fase que a mulher engravidou espontaneamente, se a gente fosse fazer uma comparação, e não teve atraso menstrual ainda. Ô William, Thiago, boa noite. Lima Leste, Bárbara, ô pessoal, é um prazer ter vocês aqui comigo. Bom, por que ocorrem então essas perdas na fase do invisível? Justamente porque uma das particularidades reprodutivas do ser humano, pessoal, é produzir grande quantidade de embriões geneticamente alterados. Nós produzimos muitos embriões com síndrome de Down, Guindaline, boa noite, muitos embriões com síndrome de Down, com uma síndrome chamada Turner, que é a falta do cromossomo X e do cromossomo Y, com outras doenças genéticas. E na maioria das vezes que a mulher está gerando um embrião com comprometimento genético, o próprio organismo se encarrega de interromper a gravidez numa fase precoce da vida desse embrião. E graças a Deus que é assim, porque se toda gestação evoluísse e depois a mulher tivesse um aborto, o luto, a perda, o sofrimento do ser humano ia ser muito mais frequente e intenso. Bom, então o principal motivo de falha de uma gestação natural está relacionado com o embrião. E quando nós fazemos qualquer tratamento de reprodução humana, seja ele o namoro programado, a inseminação intrauterina ou a fertilização in vitro, nós continuamos produzindo esses embriões. Tá, pessoal? Por que a gente continua produzindo? Porque nenhum tratamento vai modificar o DNA, vai modificar o patrimônio genético do óvulo, do espermatozoide ou do embrião. A diferença é que os tratamentos, eles otimizam a fertilidade conjugal, porque eles sincronizam a fecundação, o encontro do óvulo com o espermatozoide, e também pelo fato de nós trabalharmos com mais de um óvulo simultaneamente. Tá? Então, quando nós vamos para a FIV, a gente potencializa esses números. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando a gente avalia mulheres que estão no auge da vida reprodutiva, dos 26 aos 30 anos, imaginem que nós tivéssemos 100 casais. E esses 100 casais iam ter, em média, 2 relações sexuais por semana, agora em agosto de 2021, pela primeira vez na vida para encomendar um bebê. Nesse primeiro mês, pessoal, nós íamos ter 68%, 78%. Então, desses 100, 68 a 78 iam alcançar a gravidez natural. Só que desse montante, dessa quantidade, aproximadamente 50% a 60% iam evoluir para aquela perda invisível.
e aí nós teríamos então entre 18 a 20% alcançando a gestação espontânea no auge da vida reprodutiva. Quando a gente vai por uma idade mais avançada, dos 35 aos 40 anos, esses números vão progressivamente reduzindo e essa taxa numa mulher de 35 a 40 anos cai para 9%. Então a quantidade de perdas invisíveis é maior, porque quanto maior a idade da mulher, maior é o número de embriões geneticamente alterados. Tá certo, pessoal? Então a idade da mulher é um ponto fundamental. E quando a gente vai para a FIV, a gente carrega essas limitações de continuar produzindo embriões geneticamente alterados. Tá? Bom, mas aí eu pergunto para vocês então, né, fazendo uma analogia, quem tiver pergunta, pessoal, pode fazer aqui, tá bom? Apesar da gente estar aqui, eu estou respondendo algumas que chegaram previamente, que eu já tinha, tá? E estou trazendo outras para vocês. A Estela, boa noite. Dani, SDM, boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Bom, pessoal, e aí eu pergunto para vocês então, se a gente fosse considerar os motivos de falha na FIV, qual seria o principal de todos? O que é o marcador mais importante relacionado a sucesso? Idade da mulher. Justamente por conta disso que eu falei para vocês. Conforme a idade feminina vai avançando, a proporção de embriões geneticamente alterados aumenta e, consequentemente, a gente acaba tendo um número menor de gestações diagnosticadas, de gestações com nascimento de bebês, tá certo? E a idade feminina, hoje o marcador, o divisor de águas é 35 anos, tá? Por quê? Depois dos 35 anos, a gente acaba tendo uma aceleração da perda da quantidade e da qualidade dos óvulos. Esse número hoje ele está se deslocando para 37. Dani, Fran, obrigado, viu? Ah, eu já vou responder, Carla, a sua, tá? Bom, mas aí então esse corte de 35 está mudando para 37 anos. Por quê? Por conta da mudança do comportamento da mulher na sociedade. Nós estamos engravidando mais tarde. Vocês, mulheres, estão cada vez mais insistindo no plano de carreira, vocês estão insistindo aí na sua profissão, né, no seu planejamento, e a maternidade acaba sendo adiada e, consequentemente, essa mudança de comportamento fez a ciência também identificar um outro panorama de acordo com essa mudança, tá? Só aproveitando aqui a pergunta da Carla Mello, doutor, indica implantar 1 ou 2 embriões. Carla, na verdade, hoje a tendência mundial é transferência de embrião único, tá? É um embriãozinho de cada vez. Mas para a tomada de decisão, é importante a gente avaliar cada caso de forma individual. A gente precisa avaliar a idade da mulher, o número de tentativas, quantos embriões ela já tem, vamos ver a qualidade desses embriõezinhos, tá? Então, o mais importante é discutir em conjunto com o médico a melhor estratégia, porque transferir 2 embriões não necessariamente aumenta a chance de gravidez, mas, por outro lado, pode aumentar o risco de gestação gemelar, que pode trazer complicações para a mãe e também para os bebezinhos que estão sendo gerados, tá certo? Então, a gente está falando das 3 principais motivos de falha na FIV. Manaira Carvalho, boa noite. Evelyn, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, tá? Bom, então a gente falou dos 3 principais motivos, falamos da idade, tá? E a idade é importante, pessoal, porque junto com ela tem um outro conceito que não dá para deixar de lado quando você fala em reprodução assistida, que é a reserva ovariana, que é um termo bonito para a gente se referir à função reprodutiva da mulher. Hoje nós sabemos que quanto menor a reserva ovariana, menor a taxa de gravidez, porque menos embriões estão sendo disponíveis para aquele ciclo, para aquele tratamento. Retomando a perguntinha do começo da nossa discussão, observem que ela comentou que com 39 anos ela tinha um antimileriano de 0,21, antimileriano abaixo de 1,1, ou dependendo da metodologia, abaixo de meio, é um antimileriano baixo e a gente, consequentemente, faz o diagnóstico da baixa reserva ovariana. Mas aqui, pessoal, um conceito importante que eu quero deixar para vocês. Quando a gente fala em baixa reserva ovariana, a gente está se referindo que a quantidade de óvulos está reduzida para a idade.
A função reprodutiva está reduzida para a idade em quantidade. Agora, a qualidade acompanha a idade da mulher no momento. Então, uma mulher com baixa reserva, que tem 25 anos, ela tem um contexto reprodutivo completamente diferente daquela mulher que tem baixa reserva ovariana aos 41, 42 anos. Porque nessa idade mais avançada, a qualidade do óvulo tem mais risco de estar comprometida. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de generalizar. Não é impossível uma mulher de 41, 42 anos, 40, engravidar com óvulos próprios, mesmo com baixa reserva ovariana. Mas você tem que ter os pés no chão, porque a jornada pode ser longa e no meio do processo, às vezes, vai ser preciso discutir outras estratégias para virar a página, para alcançar a gravidez de forma mais rápida. Tá certo, pessoal? Bom, então, relacionado à falha na FIV, a idade é o principal marcador. A gente precisa realmente, quem tem condição, se planejar, tá? Para a gente poder fazer aí um planejamento mais adequado para você não correr o risco de não ter mais óvulo ali na frente e aí, consequentemente, você ter que recorrer a outras técnicas que não estavam aí nos seus planos, tá certo? Mas uma outra pergunta que é muito comum é, Dr. Anderson, e a causa da infertilidade? Ela é importante? E aí, pessoal, vem o grande X da questão. O SART, que é o sistema de registro norte-americano, todas as clínicas de reprodução humana que são cadastradas, elas alimentam esse banco de dados e eles calculam para a gente, né, algumas informações, muitas delas servem de embasamento mundial, tanto para a Europa quanto aqui para a América Latina, Ásia ou África. E o que foi observado pelo SART, pessoal, e por alguns trabalhos científicos, é que a causa da infertilidade ela não é relevante, desde que a reserva ovariana esteja preservada. Então, uma mulher com endometriose, uma mulher com síndrome do ovário policístico, com problema nas trompas, sem causa aparente, se a reserva ovariana está preservada, a probabilidade dela engravidar é semelhante independentemente do fator que está levando à infertilidade. Do mesmo modo, se nós tivermos os homens com alteração no espermograma, a probabilidade de gravidez é a mesma de casais onde o espermograma está relativamente normal, desde que o casal tenha formado embriõezinhos para dar sequência no tratamento. Tá certo, pessoal? Então, causa de infertilidade não é um fator relevante, exceto se nós tivermos a baixa reserva ovariana, que aí todo o cenário acaba mudando. E aqui vem um outro alerta, pessoal, é sobre a ovorecepção, casais que recebem óvulos de doadora. Nesse cenário, pessoal, vale dizer que o sucesso do tratamento ele está diretamente relacionado à idade da mulher que forneceu o óvulo. Então, se você vai precisar recorrer a ovorecepção, né, óvulo de doadora, e vai fazer esse tratamento com 40, 45, 50 anos, o sucesso do seu tratamento está relacionado à idade da sua doadora. Isso é importante porque o útero, ele, apesar dele ter algumas modificações ao longo do tempo, ele é completamente responsivo ao estímulo hormonal, mesmo em fases mais avançadas da vida reprodutiva. Tá certo, pessoal? Bom, e aí então qual seria o segundo fator? Então eu falei do primeiro, que é a idade, tá? Tô vendo bastante gente chegar aqui, pessoal. Sabrina, Saúde Leonardo, Andréia Guidan, bastante gente passou, a Lunara. E aí qual seria o segundo fator? Então, além da idade, pessoal, o outro seria em relação ao embrião. Na verdade, a idade e o embrião está tudo relacionado, porque eu comentei com vocês que quanto maior a idade, maior a proporção de embriões geneticamente alterados. E aqui, pessoal, vale um parênteses. Existem duas formas da gente avaliar a qualidade embrionária. A que rotineiramente é utilizada nos procedimentos de fertilização in vitro é a qualidade morfológica, é a descrição do aspecto visual no microscópio das células que compõem o embrião. Existem variações, mas de um modo geral, a classificação mais aceita é a de Istambul, que considera números. Então, quando o embrião é de segundo ou de terceiro dia, aquele primeiro número, na primeira coluna que vocês observam, representa a quantidade de células.
Um embrião de D2, de segundo dia, o esperado é 4 células. E o embrião de D3, o esperado é pelo menos 8 células. Aí vem um segundo número. Esse segundo número, ele vai avaliar se essas células estão simétricas. Então, se elas têm ali o mesmo tamanho, isso o embriologista faz a leitura pelo microscópio, e vão ver a porcentagem de integridade dessas células. Porque no processo de divisão celular, às vezes a célula rompe. Isso faz parte do desenvolvimento natural, normal do embriãozinho. Entretanto, dependendo da quantidade, da porcentagem de células que perderam essa integridade, a gente pode ter prejuízo na qualidade embrionária e, consequentemente, esse embrião implantar um pouco menos do que o embrião que tem uma fragmentação menor. Então, para embrião de D2 e para embrião de D3, a gente utiliza essa classificação. Para os blastocistos, que são os embriões de D5, D6 ou D7, a gente tem um primeiro número que mostra o estágio de desenvolvimento. Esse estágio de desenvolvimento, basicamente, ele é analisado pela presença de uma cavidade ali no embriãozinho que nós chamamos de blastocele. E aí tem o segundo número, que é a massa celular interna, que é a região do embrião que vai originar o bebê propriamente dito, e o trofoblasto, que é a parte periférica do embriãozinho, que vai originar a placenta e os anexos. Tá? Então a gente sabe que o blastocisto também recebe classificação, e quanto menor a pontuação, né, no caso assim, quanto menor a qualidade, pior a classificação do embriãozinho. Tá? O primeiro número, quanto mais alto, melhor. O segundo e o terceiro número, quanto mais alto, pior. Então, se ele recebe uma pontuação 3, ela é pior do que 2, que é pior do que 1. Tá certo? Então, a qualidade embrionária, a que a gente avalia de rotina, é essa qualidade morfológica, microscópica. E a segunda qualidade que pode ser avaliada, mas não é feita de rotina, pessoal, é a qualidade genética. É o estudo genético do embrião. Tá certo, pessoal? Esse estudo genético ele é feito no embriãozinho na fase de blastocisto. Por quê? Porque nessa fase existem 100 e poucas células presentes no embrião. E da parte periférica, aquela que vai originar as placentas, fica mais fácil de você tirar de 3 a 10 células e estudar essas células para ver realmente como está o patrimônio genético. E dependendo do patrimônio genético dessas células, a gente então acaba tendo o diagnóstico das aneuploidias, principalmente, que são a alteração dos números de cromossomos, tá? Então, como que é feito isso? A gente faz a FIV, o embrião se desenvolve até o 5º, 6º ou 7º dia, depende da expansão daquela cavidade que eu falei para vocês, da blastocele. Da parte periférica, a gente tira de 3 a 10 células, congela o embrião na vitrificação, congela as células, identifica e vai para o laboratório que faz o estudo genético, e nesse laboratório vem o resultado identificado, qual que é o problema daquele embrião, se é que ele existe. Tá? E nós sabemos que embriões com alteração genética têm um risco maior de não implantarem ou de implantarem e evoluírem depois para um aborto, tá certo, pessoal? Então, hoje, nós sabemos que quando a gente vai avaliar a falha na fertilização in vitro, 80% dos problemas é embrionário, tá? E principalmente pela alteração genética embrionária. Só que não é só isso, pessoal. Nós temos já, a ciência já documentou isso pra gente. Se você pegar casais que só fizeram transferência com embriões geneticamente normais e estratificar esses casais de acordo com a idade da mulher, nós vamos ter progressivamente menos sucesso conforme a idade vai avançando. Então existem outros aspectos. Oh, Elisa, quanto tempo, saudades daquela Naerp também, viu? Um abraço para você. Estela, obrigado pelas palavras. Então, pessoal, o que isso mostra pra gente? Que mesmo nós tendo um embrião saudável geneticamente, não significa que ele vai implantar no útero, porque existem outros fatores que não são mensurados, não são avaliados do ponto de vista prático, porque a gente não tem disponibilidade ainda desse tipo de avaliação. Então, existem aspectos relacionados ao metabolismo do embrião.
substâncias que são produzidas internamente, substâncias inflamatórias, substâncias metabólicas mesmo que a gente não consegue fazer essa avaliação de rotina, tá certo? Atualmente, em caráter experimental, a gente está tendo o estudo genético não invasivo do embrião, que é você tentar separar o DNA desse embriãozinho pelo ali meio de cultivo. Essa técnica é muito promissora, pessoal, porque ela vai permitir o estudo genético sem você tirar a célula do embrião. E, consequentemente, você vai trazer menos prejuízo, menos trauma para aquele embriãozinho. O problema é que a técnica ainda é considerada experimental, porque a gente ainda não tem dados seguros de reprodutibilidade, ou seja, se eu comparo o resultado da biópsia não invasiva com a biópsia tradicional, eu não tenho ainda resultados que são convergentes, que são semelhantes, então a gente precisa de mais estudo, de mais aperfeiçoamento da técnica para poder estar usando de rotina, tá certo? Bom, idade, qualidade embrionária, então eu falei já de 2 motivos, e agora vamos falar do terceiro, que é o endométrio. Então, se eu falei para vocês que 20% dos problemas estão relacionados ao embrião, 80% estão relacionados ao embrião, 20% os problemas estão relacionados ao endométrio. Ô Márcio, Bi, Luísa, um abraço para vocês. Quanto tempo, viu? Essa meninona aí, né? Esse pai coruja. Um abraço, meus queridos. Quando tudo isso passar, levem a Luísa para a gente conhecer pessoalmente, viu? Bom, e aí o que acontece, pessoal? O terceiro é o endométrio, responsável por 20% das falhas na fertilização. E o endométrio hoje, existem algumas formas da gente fazer a avaliação. A que é mais reconhecida, a que tem mais credibilidade, que tem mais reconhecimento científico, pessoal, é a ultrassonografia. É aquela velha história, o menos aqui acaba sendo mais, tá? Então nós sabemos que este é o marcador mais importante. Nessa ultrassonografia a gente avalia a espessura do endométrio, tá? E além da espessura a gente vai avaliar a característica do endométrio, que tem que ter aquelas 3 linhas, tá? Esse já seria um marcador suficiente para a gente analisar. Com o passar do tempo, foram se analisando outras estratégias. Então, analisaram o Doppler, que é ver o fluxo ali do endométrio. Foram analisar, às vezes, alguma substância que é produzida em nível local. Expressão de células do sistema imune, que é a natural killer, NK, que está na moda hoje pesquisar NK no sangue ou no endométrio. E várias outras situações. Mas até o momento, pessoal, os trabalhos robustos que a ciência dá para a gente como credibilidade para ser utilizado na prática clínica, coloca a ultrassonografia no pedestal. Do ponto de vista prático, muita gente está fazendo agora aquela investigação tríplice do endométrio, o endometril, que avalia o ERA, que vai analisar a janela de implantação, o EMA e o ALICE, que vão estudar a microbiota, os micro-organismos presentes na camada interna do útero, do endométrio, e vão ver também a população de lactobacilos. Como que é feito esse exame? Na verdade, a gente prepara o útero da mulher como se fosse fazer uma transferência embrionária, só que chega no dia de fazer a transferência, você faz a biópsia, retira um pedacinho desse endométrio. E aí, na verdade, você vai avaliar a expressão gênica, vai avaliar aí a presença desses micro-organismos também, né, por expressão gênica, e aí então a gente vai ter como resultado se o endométrio está no momento ideal para fazer a transferência ou se a gente precisaria postergar, adiar um pouquinho mais a transferência ou talvez precipitar a colocação do embriãozinho. Entretanto, pessoal, na teoria, isso é fenomenal, porque te dá mais uma vez a segurança de estar controlando todo o processo. Mas até o momento, a ciência não documenta para a gente de forma homogênea que realmente fazer esses procedimentos vai aumentar a chance de sucesso. Quem defende a técnica coloca que apesar de não ter uma diferença estatística, você tem uma diferença clínica. Então a gente sabe que um dos trabalhos mais relevantes que nós temos disponíveis na prática clínica, ele confirmou que o grupo que fez o endometril
teve 16% mais de gestação em relação a quem não fez. Isso não foi estatisticamente significante, então a literatura não coloca como benefício, mas foi clinicamente relevante, porque 16 casos de cada 100 adicionais que alcançam o sonho, para nós faz uma grande diferença. Mas por que então que nós não fazemos isso de rotina? Porque, pessoal, nós vivemos no Brasil, que é um país que tem muita limitação financeira, tem muita limitação de acesso, principalmente em época de pandemia. E o nosso raciocínio é o seguinte: se a gente tivesse que investir emoção, investir dinheiro para otimizar a chance de gravidez, o ideal é você investir tudo isso em novos embriões, em aumentar a quantidade de embriões disponíveis, do que você ficar controlando uma etapa que você ainda não tem a certeza exata do benefício. Até mesmo porque o endométrio, pessoal, é aquela camada que a mulher perde todos os meses na menstruação. E perdendo essa camada na menstruação é uma camada regenerativa e, como consequência disso, das críticas, né, que o pessoal faz tudo isso, a respeito do endométrio é justamente isso. Se o endométrio é uma camada que se regenera mensalmente, será que o que você avaliou nesse mês vale para os outros meses? Então a gente precisa ainda dessa resposta, já tem trabalho científico mostrando que sim, mas vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Para o endométrio ainda, pessoal, para a implantação de um modo geral, também tem a investigação das famosas trombofilias, né, que são aquelas situações que aumentam o risco para ter aborto ou aumentam o risco para ter uma trombose na artéria ou uma trombose na veia, tá? Dependendo da trombofilia. E aí, então, virou consagração pelo uso a gente fazer, então, o rastreamento das trombofilias quando a gente tem falha prévia na FIV. Entretanto, pessoal, atualmente, as duas maiores sociedades do mundo que estudam a reprodução humana colocam para a gente que fazer o rastreamento de trombofilia na falha repetida de implantação não tem embasamento científico, exceto para um tipo específico, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Entretanto, quando a gente está desse outro lado, enfrentando uma longa jornada para ter o bebê, a gente quer ter o controle da situação e, como consequência desse fato, o pessoal virou consagração cultural de fazer esse tipo de investigação. E aí quem procura às vezes acha, e uma vez que a gente tenha as trombofilias diagnosticadas, a gente precisa anticoagular, muitas vezes não é com o objetivo de reduzir a perda ou reduzir a falha, mas é com o objetivo de reduzir o risco de ter uma trombose na gravidez, já que essa fase é um dos períodos mais trombogênicos que a gente tem. Tá certo, pessoal? Ô Igor, boa noite, Deusa, a Maíse, pessoal, tudo aqui, né? Então, pessoal, a gente tem para o endométrio o endometrio, falei das trombofilias, agora eu vou falar da Natural Killer, pesquisa de NK. Hoje está na moda pesquisar Natural Killer, tá? A gente pode fazer essa pesquisa por biópsia, onde você avalia um marcador chamado CD56, e aí você, pela biópsia, pela estereoscopia ou mesmo outro tipo de biópsia, você consegue avaliar se a Natural Killer está expressa de modo diferente no endométrio. E aí, uma vez que você tem essa expressão alterada, você então precisa usar o antídoto, que é o intralípide. Novamente, pessoal, mais uma etapa de controle que não tem embasamento pela ciência. Então, nós não temos a certeza desse tipo de conduta que realmente vai aumentar a nossa chance de gravidez. Tá? Então, fica aqui ainda uma incógnita. Eu costumo dizer nas consultas sempre, quando o casal me pergunta, ou mesmo quando a gente está discutindo sobre as falhas de implantação, eu costumo justamente abordar isso, sobre a evidência científica ou não, só que a decisão final sempre deve ser do casal. Nós, como médicos, estamos ali como orientadores, como coordenadores do processo, mas a decisão do que tem que ser feito, desde que não traga prejuízo para quem vai passar por aquele processo, sempre deve ser do casal. Não pode ser paternalista, o médico assumir aquela responsabilidade, aquela autonomia, aquela autoridade sozinho, sem compartilhar isso com os principais envolvidos, que são vocês, tá?
Bom, além do intralípide e da natural killer, a gente ainda tem também o plasma rico em plaquetas, o PRP, que é uma medicação, um procedimento da moda. Na verdade, a gente colhe a amostra sanguínea da paciente, esse sangue é processado no laboratório, ele fica ali com plasma, né, um líquidozinho mais amarelo, que é separado, e a gente injeta esse líquidozinho dentro do útero. E a ciência coloca pra gente que o PRP ele pode induzir ao aparecimento de novos vasos sanguíneos ali no endométrio, tá? E como consequência disso, melhorando o aporte sanguíneo, você pode auxiliar nos processos de endométrio fino, tá certo, pessoal? Que seria aquele endométrio menor ou igual a 6 milímetros, tá? A Renata Franco pergunta, um embrião com uma boa classificação, por exemplo, 4AA, é um embrião top, pessoal, do ponto de vista morfológico. Pode haver alterações genéticas que seria necessária uma biópsia? Renata, na verdade, a gente tem que tomar cuidado porque todo embrião ele pode ser avaliado geneticamente, mas na maior parte das vezes, quando você tem um embrião de alta classificação no microscópio, ele tem uma tendência de ser um embrião saudável geneticamente, mas nem sempre isso é a regra. Lá na clínica, nós fazemos muitas biópsias e não é incomum nós termos um embrião perfeito no microscópio e quando vem o resultado do estudo genético, ele está aneuploide, ele está comprometido, tá bom? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque qualidade morfológica excelente não é sinônimo, em 100% dos casos, de ter um embrião euploide saudável também, tá? Amém, Rony! Deus abençoe! Maria Ivaneide, boa noite! Então, pessoal, eu estava falando para vocês do PRP também, né? Que é uma outra coisa que nós fazemos muito para endométrio fino, tá? Para quem chegou depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu fico aqui à disposição, tá bom? Vocês podem fazendo que eu vou respondendo conforme elas forem chegando. Bom, então respondendo ao título da nossa live, quais são os 3 principais motivos de falha na FIV? O carro-chefe, pessoal, idade feminina. Depois nós temos a qualidade embrionária e depois aspectos relacionados ao endométrio. Cuidado! Que diante da falha, nem sempre a gente vai conseguir ter controle de tudo. O mais importante é olhar para cada caso de forma individualizada, personalizada. Cada casal tem a sua peculiaridade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque uma conduta deu certo para a pessoa X, Y, Z que vai dar certo para você também, né? Por exemplo, nesse caso aqui que a Renata perguntou, um embrião de alta qualidade. Vamos imaginar que esse fosse o último embrião da Renata daquele ciclo. Ela não tem mais embriõezinhos disponíveis e só tem esse 4AA. Será que valeria a pena fazer o estudo genético? A nossa resposta, obviamente, que precisa avaliar o contexto, mas nesse caso, o estudo genético ele não vai aumentar a chance do embrião implantar. Nesse caso específico da Renata, esse embrião 4AA, ele tem a mesma chance de implantar estudando ou não estudando esse embrião do ponto de vista genético. Qual que seria a única vantagem disso estudar? É que se você sabe previamente que o embrião está comprometido geneticamente, você nem transfere ele para o útero. Você evita aquela transferência, mas a chance de implantação é exatamente a mesma. E vamos pensar do outro lado? Se é um embrião saudável geneticamente e você tem esse resultado depois, às vezes essa manipulação adicional nesse embriãozinho 4A que a Renata comentou, pode às vezes trazer algum prejuízo, principalmente se esse embrião está previamente congelado, tá, pessoal? Às vezes menos é mais, tá certo? Bom, pessoal, hoje o assunto era esse. Obrigado por vocês estarem mais uma vez aqui comigo. Tá bom? Nessa semana que eu tô aqui de férias, mas estou firme e forte, mantendo a informação aqui no Fertilidade e Saúde. E semana que vem estaremos juntos nesse mesmo horário. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana.